Boa tarde, meu nome é Saulo Popov Zambiasi e eu vou mostrar para vocês hoje como trabalhar em cima do Android Studio, trabalhando com a linguagem Kotlin, em cima de Recycle View, certo? Então é como se fosse uma list view. Antigamente a gente trabalhava muito com list view, certo? Hoje em dia o pessoal está adaptando para um outro tipo que é esse Recycle View, mas vocês a princípio podem usar ele como se estivessem utilizando uma list view. Então, por exemplo, inclusive o que a gente vai fazer hoje, que são com itens customizáveis, tá? Vocês podem fazer a mesma coisa na list view, que foi o que a gente viu na nossa última videoaula, ok? Então nós vamos começar aqui um projeto novo. Ele é bastante simples, então eu vou utilizar uma empty activity, então eu vou descartar outros elementos que só iriam incomodar a gente, então a gente deixa o mais simples possível, tá? Eu vou colocar o nome aqui do nosso projeto, então vai ser contatos, ok? E eu vou dar um finish para criar o nosso projeto aqui no Android Studio. Ok, depois de criado o nosso projeto, tá? Então a gente vai começar a gerenciar os nossos elementos. Então nós temos aqui os recursos, tem o layout, né? Nós temos o activity main, e nós temos aqui em Java o main activity, que é um Kotlin, certo? Que é a nossa activity principal que nós vamos gerenciar aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma coisa bastante tranquila, então é mais ou menos parecido com o que a gente fez na última aula. Então eu vou tirar esse text view aqui para a gente criar o nosso layout, em que eu vou colocar informações para ser adicionada numa list view. Quando a gente viu na nossa última aula, a gente viu apenas adicionar uma string, porque a gente tinha um adaptador que gerenciava uma string, e que esse cara era o que ia gerenciar a nossa view, né, da list view. Então no caso agora a gente vai fazer customizável, a gente vai colocar mais de um elemento lá, então a gente vai ter que criar um layout próprio e a gente vai ter que criar o nosso próprio adapter para gerenciar essas informações no nosso layout, certo? Então eu vou primeiro criar aqui a nossa activity principal, o nosso view da nossa activity principal, colocando alguns elementos específicos. Então eu vou colocar dois campos textos aqui para a gente preencher. Então eu já vou colocar aqui, depois eu altero os atributos. Eu vou colocar um botão, então arrastar para cá um botão, e eu vou colocar também um text view, né? Então depois eu vou colocar a nossa recycle view. Então primeiro vamos gerenciar esses elementos aqui. Então, deixa eu só ampliar a nossa visualização da nossa tela, e agora eu gerencio os atributos. Então o meu primeiro campo, o ID dele está como edit text, eu vou alterar para edit text name, que vai ser o nome do nosso contato que a gente vai gerenciar. O texto dele eu vou deixar como vazio, porque eu não preciso. Em hint eu vou deixar hard-coded mesmo, mas lembrando que para trabalhar com internacionalização é bom vocês irem lá e gerenciar as strings, tá? Então aqui eu vou colocar simplesmente uma informação hard-coded, que vai ser nome do contato. Inclusive coloquei em português mesmo aqui, não tem problema, porque é só um exercício. Eu arrasto ele aqui, conectando com os cantos e com os lados e com a parte superior. E eu espicho esse campo aqui lá no layout widget, colocando como match constraint, tá? Podem ver, eu já tenho o primeiro campo e agora eu vou colocar o segundo campo aqui, que é telefone. Então vai ser o ID dele, edit text phone, tá, com PH. O text dele aqui eu tiro, e lá em hint eu coloco phone aqui. Opa, eu fiz uma coisa errada aqui, era em hint que eu deveria colocar phone. Opa. Bom, ele já trouxe alguma coisa hardcoded aqui. Vamos deixar esse cara aqui mesmo. Só que a gente vai ligar aqui em cima, tá? Então vamos ligar com os nossos campos. Então com pontinho ali do elemento em cima, com esse aqui. Ok, e agora a gente espicha com o warp content. Beleza. Deixa eu só colocar. Não sei porque ele colocou o hint automático aqui. Pronto, deixar do jeito que eu quero. Ok, o botão, certo?
Então o próprio ID do botão eu vou deixar como button, porque a gente só tem esse botão mesmo. Se a gente fosse ter outros botões, a gente poderia organizar isso aqui e colocar um nome específico. Isso aqui eu vou linkar aqui com o fone e com os lados da minha tela. E eu vou espichar esse botão, tá, no layout widget, colocando com match constraint e alterar o nome dele aqui, o texto. Vamos colocar aqui como adicionar. Coloquei como hardcoded mesmo, tá? Então, e o meu text view, o ID dele eu vou deixar isso aqui mesmo. Eu não vou precisar gerenciar esse cara aqui, é só um texto que vai ficar. Então eu conecto em cima e eu vou conectar aqui à esquerda e eu vou alterar o texto dele aqui para lista de contatos, ok? Que vai ser a nossa lista. E agora com esses elementos eu vou colocar aquele elemento que vai ser a nossa lista. Então eu vou vir em containers e eu pego onde que está recycle view aqui, esse cara eu arrasto para cá, certo? Ele está dizendo que ele vai ter que instalar algumas bibliotecas, então eu dou um ok. Aí ele vai fazer uma configuração dessa biblioteca que ele está trazendo, ele dá um configure successful, e aí eu vou gerenciar esse novo elemento que eu coloquei, tá? Então o que eu faço? O pontinho de cima aqui eu vou linkar com lista de contatos, certo? Linkei. E eu vou linkar agora os lados também. Então primeiro aqui o lado direito, depois o lado esquerdo. Então está conectado. Embaixo não vou conectar, tá? Vou deixar só em cima dos lados. Ok, então nós temos agora nossa interface inicial, tá? Então a princípio, se a gente rodar isso aqui, vocês vão ver que ele já está começando a ter uma cara do aplicativo que a gente vai ter, tá? Então vamos executar. Então temos aqui nossos campos, o nome do contato, telefone, deixei como fone, vou colocar telefone mesmo, adicionar, não está fazendo nada, e um texto aqui. E logo aqui embaixo teria a nossa lista, só que como não tem nada, está em branco, tá? Ok? Então vamos mexer aqui no atributo que eu falei, né? Hint, telefone, ok, deixa assim mesmo, já que estamos digitando em português. Tá, agora os nossos itens aqui, eu quero que apareça o nome da pessoa, que é o nosso contato, e o telefone dela. Então eu não posso ter um adapter normal que gerencia uma lista que é a array-list. Então eu tenho que criar o nosso próprio adapter e ele vai gerenciar duas informações. Só que para gerenciar essas duas informações, elas precisam estar em algum tipo de objeto. Então a gente vai criar como se fosse um objeto de transferência aqui, uma classe, certo? New class. Kotlin class, que vai ser aqui, vai ser contact, que vai ser o nosso contato, tá? Então isso aqui não vai ter informações, eu vou colocar já o que eu vou precisar aqui, que vai ser val name, string, certo? Val phone, string, deixar tudo como string mesmo. Observem que legal isso aqui do Kotlin, porque eu criei aqui uma classe, eu já criei os dois atributos nessa classe, e eu já criei um constructor, e já estou fazendo a passagem dos parâmetros do constructor para os atributos. Então isso tudo a gente faz numa linha só, né? Quantas linhas a gente leva para fazer isso daqui em Java, tá? Então eu já criei aqui a classe, todos os elementos que eu preciso. Agora eu preciso fazer um tipo de layout específico para mostrar aqui em cada item, né, essas duas informações. Então eu preciso criar um layout, tá? Então eu vou vir aqui em layout, dou um new layout resource file e vou criar aqui com o nome de contact, ok? Então contact, ele já vai criar com XML. Então ele traz aqui, e isso aqui eu vou gerenciar. Então eu quero mostrar duas informações, tá? Essas duas informações eu vou colocar como text aqui, text view. Então eu já vou arrastar para cá esses dois elementos e vou mexer nos atributos deles, tá? Então o primeiro aqui vai ser o nome, então eu vou colocar ID, vai ser text view name, nome, sei lá, eu vou deixar um outro nome aqui. Então por exemplo, layout não, desculpa, vai ser list name, okay, list name, e o outro aqui vai ser o list phone. Só que o texto aqui não vai ser esse que vai aparecer, vai ser o que vai vir lá das informações quando eu clicar no botão adicionar. Só que eu coloco o hardcoded aqui só para a gente se localizar aqui na interface, certo? No desenvolvimento. Então eu vou colocar aqui
nome do contato, só para ter uma informação aqui, e aqui eu vou colocar telefone do contato, ok? Coloquei aqui. E agora eu vou ajustar isso aqui para ficar um pouco bonitinho, ou sei lá, pelo menos diferente. Então eu vou linkar lá em cima, vou linkar com a parte esquerda, e o telefone eu vou linkar com esse meu contato aqui, o nome, eu vou linkar só com o canto, com o lado direito, tá? Porque daí ele vai ficar no outro canto aqui. Aí eu vou alterar também algumas coisas. Então, por exemplo, o nome do contato, eu vou mexer no tamanho, tá? Vamos ver, text size. O text size está como 14, vou colocar aqui como, sei lá, 18 talvez. Vamos colocar um pouquinho maior aqui, 24. Ficou meio grande, mas tudo bem. O telefone do contato desse tamanho mesmo. A gente pode mexer nas cores também, tá? Então, ó, text color, então tá aqui text color, eu vou clicar aqui, eu vou escolher uma já que existe, eu acho que isso aqui é um azul, então vai essa cor mesmo. E o telefone do contato também vai alterar aqui, vamos colocar um vermelho aqui, só pra gente mexer aqui. Então eu acho que esse aqui é vermelho, então já alterou, tá aqui, certo? E a gente pode mexer outras coisas, né? Então se vocês quiserem, pode ir mexendo em várias coisas, como estilo, cor, etc, né? Tipo de link, então tudo isso vocês podem mexer. Então, por exemplo, estilo tá normal aqui, tá? Então eu vou vir aqui no botãozinho do lado. Então, eu poderia escolher algum tipo de estilo específico e tal. Eu podia fazer de várias formas aqui, ok? Ó, por exemplo, eu quero, clico aqui, eu venho em itálico, aplicar. Então, ó, o telefone ficou em itálico, tá? Só que é o seguinte, tem outra coisa. Esse nosso layout aqui, ele tá esse inteiro aqui, ó. Eu quero só esse pedacinho que tem a minha informação. Para mim fazer isso aqui, eu vou mexer agora no layout height, que é onde eu vou mexer na altura desse nosso layout. Eu vou colocar ele como warp content, ou seja, ele vai se ajustar ao conteúdo. Então pode ver que ele trouxe para cá e ficou ajustado, ó. Então isso aqui vai ser o nosso item de cada um elemento da nossa lista, tá? Então esse aqui vai ser o item. Beleza? Então a gente já tem alguns componentes principais aqui que a gente vai utilizar, e agora eu vou precisar começar a criar os nossos, o nosso main aqui. Então vamos lá no nosso main activity e vamos começar a criar aqui dentro do onCreate, linkando os nossos elementos lá da tela, que foi o que a gente criou lá e tal. Então a gente vai começar a linkar eles. Então vamos lá, val name, edit text, ok? Isso aqui é find view by id, r.id.edit text name, val phone, edit text é igual a find view by id, r.id.edit text phone, ok? Val button, eu preciso do botão também, então estou linkando todos os meus elementos lá, menos aquele texto que é só informativo. Button é igual a find view by id, r.id.button, ok? E agora o meu recycle, então val recycle, dois pontos, vou colocar como view, recycle view, tá aqui, find view by id. Eu acho que eu não coloquei um id para ele, tá? Vamos clicar lá e vamos vir aqui, vou alterar aqui, ó, recycle view, ok? Senão eu não vou encontrar ele aqui no meu programa, tá? Recycle view, beleza, agora encontrou, tá aqui. Então o que eu fazia? Eu criava lá uma lista, mas lá eu tinha uma lista de strings. Aqui eu vou ter uma lista de contatos, tá? Então vamos criar essa lista de contatos. Val list é igual a array list, ok? Do tipo contact, ok? Então eu coloco aqui, já criei minha lista de contatos. Só que, lembrando, tá, pessoal? Antes a gente gerenciava apenas um item, certo? Lá na nossa, apenas uma string no item. Aqui eu vou ter digamos, um layout específico que eu vou ter dois elementos. Então eu vou precisar criar o meu próprio adapter para isso, certo? Então eu vou ter que gerenciar o meu próprio adapter e eu vou ter que usar um layout específico aqui que eu vou gerenciar, que eu vou controlar, tá? Então vamos vir aqui e vamos gerenciar o nosso adapter. Então primeiro de tudo eu vou criar esse nosso adapter.
tá? Então, que ele vai herdar do adapter e por aí vai, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Então, eu vou criar ele aqui como um arquivo Kotlin, então new Kotlin class, tá? Então, eu vou criar aqui, que ele vai se chamar, eu vou chamar ele aqui, no caso, adapter contact, ok? Então, vai ser adapter contact, tá aqui. Eu vou começar a colocar alguns elementos. Então, primeiro, eu vou colocar alguns atributos que vou precisar, certo? Então, esses atributos vão ser private val context. Então, isso aqui é importante. Esse contexto aqui, ele vem lá da nossa classe principal. Então, eu vou dar um Alt Enter aqui para ele importar. E aí, eu vou colocar a nossa lista de contatos aqui, ok? Então, private val list, que é do tipo list contact. Okay? Então, tá aqui a nossa lista de contatos. Isso aqui, ele vai ser do tipo recycle view. Tá aqui, recycle, só um pouquinho. Achei, recycle view, ok, ponto adapter, ok. Isso aqui, eu coloco adapter contact, ponto view holder, ok. Então, ele está dando uns errinhos aqui, depois a gente vai ajustar isso aqui, porque ele vai pedir algumas coisas, tá? Beleza. Então, tá aqui. Aí ele está dando um errinho aqui, vamos ver o que é. Ele está dizendo, ó, implementar os membros, porque, ó, então tá todos os membros aqui que eu vou precisar, então eu seleciono esses caras aqui e dou um OK, certo? Então pode ver que ele já trouxe alguns membros aqui que eu vou precisar implementar, certo? Então que vão ser esses adapters, etc. Então, por exemplo, que são funções que esse nosso adapter vai precisar fazer, ok? Então nós temos esse onCreateViewHolder, certo? O getItemCount, que ele vai me trazer quantos elementos estão. Esse aqui é fácil de implementar, já vou colocar aqui para a gente ver. Então, por exemplo, getItemCount, né, tudo isso aqui vai ser usado lá dentro do nosso RecycleView, tá? Então, o getItemCount é quantos elementos tem na nossa lista. Isso aqui é fácil de fazer. Então, é list.size, né? Então, eu retorno aqui nosso size. Só que eu dou um return. Então, esse aqui dá um return, porque ele vai retornar um inteiro. Então, ele já retornou aqui. Aí tem onBindViewHolder, né? Então, isso aqui é quando é o esquema que estou linkando, tá, os meus elementos aqui. Então, vou vir aqui, vou colocar val item é igual a list, aí eu pego da posição, ok, e aí esse item aqui eu vou colocar no holder. Então holder.name.text é igual a item.name, certo? Aí o nosso outro elemento é o holder.phone.text, que é igual a item.phone. Então, estou pegando dos nossos itens lá. Então, já setei aqui o nosso holder. Outra coisa é nesse cara aqui, o onCreateHolder, eu vou precisar dar um inflate lá no, digamos, no nosso viewer, que vai vir como parâmetro, tá? Que é esse cara aqui, tá? Então, ele vai vir como parâmetro. Eu vou ter que mandar aquele layout que é o contact.xml, então lá do meu programa principal. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, val view é igual a layout inflator ponto from, ok? Agora eu começo a colocar as informações, context ponto inflate. Então eu vou pegar do contexto que está vindo lá da aplicação e agora eu coloco r.layout ponto contact, que ele não está encontrando, contact parent false, beleza? Então deixa aqui, ele não está encontrando, de repente eu tenho que colocar ele aqui como um viewer. Então vamos lá. Então import Kotlin X aqui, .android, .synthetic, .main, .contact, .view, .asterisco. Aqui. Esse aqui depois a gente vai precisar, tá? False. Esse aqui ele não está achando. Tá? Então depois eu vou reinicializar aqui, porque isso aqui pode ser só um bugzinho, tá? Isso aqui aconteceu comigo antes também. Então aqui tem aqui tem que ter um igual, ok? E tem uma outra função que a gente vai precisar aqui, certo? Que ela é bastante importante, que é em relação ao nosso view holder,
tá? Então isso aqui a gente também vai fazer. Então class view holder item view view. Então esse aqui vamos colocar aqui, ele vai receber como parâmetro um recycle view ponto view holder item view, ok? E daí eu coloco as nossas informações que a gente precisa, que é val name é igual a item view.list. Isso aqui é o que está lá na nossa interface, né? E o val phone é igual a item view.list phone. Okay. Então pode ver que ele já achou aqui, né? Então lembrando, eu vou fechar isso aqui e abrir de novo, close project, e eu vou abrir de novo aqui porque ele deve estar com um bugzinho. Pode ver que ele saiu, ah não, ainda está o erro aqui. Tá, eu já vejo isso aqui. Adapter view holder. Vamos ver, de repente esse cara aqui eu nem preciso deixar aqui como adapter contact. Tá. Então vamos ver se está tudo certo aqui. View holder, ok. Contact, agora ele achou, tá? Então isso aqui eu acho que eu não vou precisar. Então, porque já está dando um import. Ok, então a princípio aqui, vamos ver se está mais faltando aqui. Aqui está faltando um return, tá? Ok, então a gente vai fazer um return do... Opa! Aqui, ó. Vai ser return view holder, que é aquela função que a gente criou, né? View. Ok? Que é essa daqui que a gente criou, tá? Então esse view holder aqui que a gente está passando o view, certo? Beleza, agora saiu o erro, terminamos, completamos, porque isso aqui vai ser as informações que vão retornar, né, baseados aqui na nossa view. Esse aqui é o bind view holder, né, que daí a gente vai pegar quando eu estou dando um bind, né, então carregando as informações e por aí vai. Ok, agora nós vamos usar esse novo adapter que a gente criou. Então a gente volta para cá para criar o nosso adapter, né, na nossa classe principal. Então colocar os nossos elementos. Então vamos lá. Primeiro de tudo eu vou ter que fazer um cara para gerenciar esse nosso layout aqui. Então val layout manager é igual a linear layout manager, ok? This. Então eu pego o contexto da aplicação aqui. Aí eu pego o meu recycle view ponto layout manager é igual a esse cara que eu criei aqui, que é o layout manager. Beleza. Agora eu vou trabalhar em cima desse holder esse adapter que eu criei. Então val adapter é igual a adapter contact, certo? Que eu já tenho esse adapter, eu criei ele, eu vou passar os meus parâmetros, lembrando que os parâmetros lá é o list, certo? Então cadê os parâmetros? É o contexto e a lista de contatos. Então eu passo aqui this, que é o contexto da aplicação, e eu passo a minha list, que é a lista de contatos. Beleza? Então eu já linkei o adapter aqui. Agora o adapter em si eu vou linkar com o meu recycle view. Então vamos lá, recycle view ponto adapter igual a adapter. Beleza, tá aqui linkado, certo? Beleza, então nós já temos aqui o gerenciamento da nossa lista, né, que vai ser um recycle view. E agora eu vou colocar uma ação de colocar informações dentro desse cara aí, certo? Vamos ver. Então vamos criar aqui a ação no botão. Então button.set um click listener. Aí eu coloco aqui, então tá, vamos fazer list.add, eu vou colocar as informações. Isso tem que ser em cima de um objeto de contact, certo? Então eu coloco aqui contact, e daí eu pego as informações ali. Então vai ser name.text.toString e o phone, né? phone.text.toString, certo? Adicionei. Então podem ver que eu adicionei essas informações no objeto de contact. Então eu criei esse objeto, instanciei ele e já jogo ele dentro da minha lista. Tendo feito isso, eu tenho que fazer aquilo lá, eu tenho que avisar o meu adapter
né, o seguinte, ó, alguma coisa foi alterada na lista lá. Aí o próprio adapter vai lá e avisa e faz um refresh no Recycle View. Ok, então vamos lá, adapter ponto, aí eu mando um notify dataset change, ok, beleza, ele atualiza. Só que como eu inseri informação lá, eu vou querer apagar o nome e o telefone para poder colocar novas informações. Então vamos lá, eu coloco name.text.clear, ok, e phone.text.clear. Então apago as informações, tá? Então vamos ver se isso aqui está rodando, ok? Então vamos executar. Lembrando, na última aula a gente fez o esquema de apagar segurando o long click. A gente podia clicar para poder rebuscar a informação. Eu podia fazer aqui alterar, certo? Isso aí com vocês depois. Então Saulo Popov Zambiase, telefone vai ser 999, certo? Então colocando só informações aleatórias aqui. Então pode ver que apareceu, né? Eu ainda não tem nenhuma ação se eu clicar na lista, porque eu não fiz. É isso. 888, certo? Então adicionar, tá? Então pode ver que agora eu já tenho mais informações nos nossos itens da lista, tá? Isso tudo a gente trabalhou em cima desse adapter, que ele gerencia uma lista de elementos, né? Que vai ser um objeto diferente, que vai ser esse contato, tá? Ok? Então nós já temos aqui alguma coisa um pouquinho mais legal para se trabalhar com lista, tá? Então vamos fechando aqui e qualquer coisa a gente conversa em aula.